Paul McCartney morreu ou não morreu? Você vai descobrir no programa de hoje, no Teoria da Conspiração. Roda lá! Em 1966, os Beatles pararam de se apresentar ao vivo devido à dificuldade de tocar os arranjos cada vez mais difíceis e inusitados de suas músicas. Nesta época, contam que Paul McCartney teria sofrido um acidente de motocicleta, sem maiores consequências, mas que gerou uma série de suspeitas. A mais forte é que o Beatle morreu num acidente e depois foi substituído por um sósia tão talentoso quanto ele. O artista sofreu um esmagamento craniano e foi decapitado, ou as duas coisas, ao bater em um carro por não ter visto o sinal de cruzamento fechar. Com um violento impacto, ele teve o rosto desfigurado e perdeu todos os dentes. Por isso não foi possível identificar o cadáver. Uma pista clara para o que aconteceu está na música Day in the Life dos Beatles, que em português diz: ele estourou sua cara num carro, não percebeu que o sinal havia mudado. Só que os Beatles faziam muito dinheiro, e para que o grupo não se desfizesse, já que estava no auge do sucesso, a gravadora Capitol procurou imediatamente alguém para substituir o baixista, e assim começou uma das maiores conspirações de todos os tempos. E é daí que surgiu William Campbell. William Campbell havia ganho há pouco tempo o concurso de sósias do Paul McCartney, e nunca mais foi visto na sociedade depois que ganhou o primeiro prêmio. O que os arquitetos dessa conspiração não contavam é que John Lennon não aceitou a ideia da farsa e começou a espalhar dicas ou pistas subliminares para os fãs do grupo sobre a morte do parceiro. Sabemos que John e Paul eram muito próximos e essa amizade começou a fraquejar sem maiores explicações. Teria sido tudo fruto de um descontentamento de Lennon, obrigado a conviver com o farsante? Apesar de ser sempre negado por todos os envolvidos, as evidências mantêm viva a lenda de que Paul está morto. Para provar essa teoria, vamos revelar aqui algumas pistas deixadas pelos Beatles no decorrer dos anos e que vocês podem tirar suas próprias conclusões. Estaria Paul vivo ou morto? Existem mensagens subliminares deixadas por John Lennon na capa de Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, o disco mais emblemático da banda. Sgt. Pepper's está recheado de mensagens subliminares, começando logo pela capa. Aqui, todo o conjunto de elementos estariam retratando uma espécie de funeral. O funeral seria de Paul, com a presença de várias celebridades. Um dos arranjos forma o desenho de um baixo Hofner, parecido com o que Paul tocava, inclusive virado para a direita, já que McCartney era canhoto. Isso com certeza indica que é Paul o cadáver que acabou de ser sepultado. O baixo tem apenas 3 cordas, ao invés de 4, o que é uma referência aos Beatles, sem seu quarto integrante. Outro arranjo onde aparentemente está escrito Beatles, na realidade pode ser lido como Fique Ileso, uma pista clara de que Paul foi enterrado na ilha de Leso. Sobre a cabeça de Paul, uma mão aberta, como uma maneira de abençoar as pessoas que morrem. Além disso, a boneca da gravura da capa segura um carro de brinquedo, o mesmo modelo em que ele dirigia no acidente. Embaixo do T de Beatles na capa, há uma pequena estatueta de Shiva, a deusa hindu da morte. Se colocarmos o espelho no meio da palavra Heart, que está escrita no bumbo, aparece algo parecido como Ele morre. E tem mais, na foto de contracapa, todos os Beatles olham para frente, menos Paul. Em uma foto de encarte, Paul tem uma insígnia no braço, onde está escrito OPD, oficialmente considerado morto. Já no álbum seguinte, Magical Mystery Tour, no final da música Strawberry Fields Forever, dá para ouvir no fundo John Lennon dizendo: eu enterrei Paul. Se você olhar a capa do disco no espelho, as estrelas onde está escrito Beatles formam um número de telefone. Quando você ligava para esse número, na época, ouvia a mensagem: você está chegando perto. Na música I'm the Walrus, John Lennon assume ser a morsa, um símbolo da morte em algumas culturas. Acontece que logo depois, no álbum branco, Lennon canta que a morsa, na verdade, era Paul. Well, here's another clue for you all. The walrus was Paul. No clipe da carreira solo de George Harrison, da música When We Was Fab, o baterista Ringo participa em vários instantes. Em determinado momento, aparece George com a guitarra, Ringo na bateria e a morsa tocando seu baixo. Outro fato que podemos desconfiar é que se você observar na foto do encarte, Paul é o único que está com um cravo preto na lapela do paletó. Na foto central do encarte, na bateria do Ringo, está escrito Love 3 Beatles. Lembrando que os integrantes agora são apenas 3. O álbum duplo, que ficou conhecido como Álbum Branco, marca o início da separação do grupo. Como o nome diz, sua capa e contracapa são totalmente brancas, porém o encarte traz imagens muito enigmáticas. A música Revolution 9 seria sobre a morte de McCartney, cujo sobrenome tem 9 letras. Ao ouvir o verso Number 9 ao inverso, surge a mensagem Turn me on, bad man. Turn me on, bad man.
Ainda ao inverso, pode-se ouvir outras pistas, incluindo Let Me Out, Me Deixe Sair, que seria Paul McCartney gritando para sair do seu carro. Nas fotos colocadas em várias partes do álbum duplo existem algumas curiosidades. Paul em uma banheira, com a cabeça para fora d'água, dando a impressão assustadora de decapitação. Paul entrando em um trem ou um ônibus, e dá para ver duas mãos fantasmagóricas prontas para levá-lo para o além. No disco seguinte, Abbey Road, encontramos sem dúvida a capa mais enigmática de todas. Nela podemos ver um carro que parece vir em direção a Paul. Como os ingleses dirigem na mão esquerda, parece que o carro já atingiu Paul e segue em frente. No outro lado, entre John e Ringo, um carro de polícia está parado. Parece estar atendendo alguma ocorrência, como um acidente de trânsito. Mais uma pista, Paul é o único Beatle descalço. Há um costume dos ingleses serem enterrados sem sapatos. Detalhe para os seus olhos, que também estão fechados. Talvez uma das maiores pistas deixadas na capa é Paul segurando um cigarro na mão direita. Impossível, ele é canhoto. A placa de um Fusca que aparece à esquerda traz a inscrição LMW28IF. LMW seria a abreviação de Linda McCartney Chora, ou Linda McCartney Viúva. O 28IF é uma sigla para 28 se estivesse vivo. Paul tinha 27 anos, na verdade, mas em religiões indígenas, a idade de uma pessoa é contada a partir da gestação. Então, ele já teria 28. Após todas essas pistas, a farsa conspiratória começou a desandar. Em 12 de outubro de 1969, uma rádio de Detroit recebeu um telefonema de um ouvinte, apontando várias pistas que provavam a morte de Paul. A notícia se espalhou de tal forma nos Estados Unidos que obrigou o sósia de Paul McCartney, que estava de férias, a vir a público tentar ocultar toda a verdade.